Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a briga radioativa entre dois homens poderosos. De um lado, o homem mais rico do mundo, do outro lado, o homem mais poderoso do mundo. Sim, nós vamos conversar sobre a briga entre Elon Musk e Donald Trump. Eu ia falar com vocês sobre essa situação lá, talvez para a semana que vem, mas o inscrito, né, o Tadeu, ele me falou: Ara, fala sobre essa briga entre os dois. Aí eu aproveitei e falei: vou fazer hoje. Aproveitando para mandar um abraço pro Tadeu, pro Wilson, para todos os inscritos do meu canal, principalmente aqueles que vêm aqui, comentam, a Mila, o Valdir, o Rodrigo, o Renato, enfim, todas as pessoas que recorrentemente vêm comentar. A gente sabe que na política existe muito essa coisa de empresário se envolver, empresário estar aí tentando aproximação com partidos, com governos, e isso no Brasil e no mundo. E lá nos Estados Unidos nós vimos Elon Musk fazendo parte do governo do Trump 2, e desde o início ficou muito claro uma situação que para nós, né, que analisamos política, incomodava. A gente sabia que é um relacionamento que não ia durar muito, com certeza não ia, mas também a gente não esperava, eu pelo menos não esperava que fosse tão cedo esse atrito e essa radioatividade que tem inclusive potencial para implodir os dois. É claro que o Elon tem muito mais a perder do que o Trump por hora, mas os dois têm aí como um implodir o outro. Creio que a equipe dos dois vai trabalhar para tentar resolver essa situação, até porque, segundo o lema dos dois, o MAGA, né, o Make America Great Again, que é fazer Estados Unidos gigante, né, grandioso novamente, não vai fazer sentido se a gente tiver esses dois homens poderosos brigando entre si. Com certeza isso não fará America Great Again, não fará Estados Unidos gigante novamente. Nós precisamos entender que havia um cargo de presidente, havia um único salão oval, mas havia dois homens. Então nós tínhamos um salão oval, um cargo para presidente, mais dois homens. De um lado, o mais rico do mundo, de outro lado, o mais poderoso do mundo. E não dá para ter muito líder, muito chefe para pouca função. Não tem como. Então, nós não poderíamos ter Elon e Trump no mesmo espaço, os dois liderando. Não faria sentido que esse relacionamento fosse durar. Mas a gente tem que entender que esse relacionamento do Trump com Elon Musk nunca foi para fazer America Great Again, e sim, cada um deles só buscou o seu próprio ego, seu próprio ego, seu próprio interesse. Elon, por um lado, tinha interesse em fazer negócios, na verdade, em ampliar negócios, melhor dizendo, com o governo federal, uma vez que o Elon tem a Tesla, né? Ele tem a SpaceX e ele tem a sua subsidiária, né, a Starlink, com negócios aí com o governo federal. Sem falar que ele tem o X, enfim, por aí vai. Então, ele, para ampliar o seu negócio, ele se aproxima do Trump nesse segundo mandato. E a gente tem que lembrar que essa aproximação, ela foi meio sutil, porque se a gente voltar lá atrás, a gente vai lembrar que Elon Musk nunca foi um apoiador
do Donald Trump, muito pelo contrário. Lá em 2016, quando Trump buscava a sua primeira eleição como presidente, mas que dizia taxativamente que Trump não era um nome aí que deveria representar os Estados Unidos, que o Trump não tinha um caráter, digamos assim, que adequado para ser presidente, que não ia ser bom para os Estados Unidos ter Trump como presidente. E, inclusive, ele elogiou a Hillary Clinton, que era oponente do Trump à época, elogiou, inclusive, a política econômica da Hillary Clinton em detrimento do Trump. Ou seja, Trump era alguém que ele não confiava e não achava que teria aí competência para ser presidente dos Estados Unidos. Entretanto, em 2017, Elon se torna conselheiro do Trump, mesmo tendo ele um ano antes dito que Trump não tinha aí habilidades nem o caráter necessário para ser presidente da República. Elon continua nessa função de conselheiro presidencial até quando Trump resolve sair aí do Tratado de Paris. Elon se incomoda, diz que que a questão climática é importante e sai, se distancia e se afasta aí do Trump, claro, com cálculos capitalistas, né, empresariais, porque Elon, à época, ele estava aí numa empresa do primo dele, na Solar Energy, que é uma empresa do primo dele, do Elon Musk, mas que a Solar Energy foi comprada, adquirida pela Tesla Energy. Então, era uma empresa que Elon, à época, também administrava, estava no conselho de administração e tinha interesses por conta disso. Então ele sai do conselho de Trump e se afasta do Trump e continua sua empreitada enquanto empresário. Até que depois do atentado que o Trump sofreu, se não tiver em erro, acho que foi em junho, né, de 2024, ele se aproxima do Trump, faz aí doações gigantescas, né, generosas ao Trump, a campanha do Trump e do Vance. Ele se torna aí o maior doador do próprio Trump, doa quase 250 milhões de dólares à campanha do Trump. Só para vocês terem noção, Elon doou, segundo a Open Secrets, que cuida e analisa e acompanha essa questão de doação a partidos e a políticos nos Estados Unidos. Elon doou no último ano, não só Trump, mas Trump e alguns políticos dos republicanos, quase 2 bilhões de reais. Muito dinheiro que Elon colocou. Ele faz isso e tem feito estrategicamente, porque política também se faz com dinheiro, só que a gente tem que tomar cuidado para não misturar as coisas, até porque o Estado, ele não é uma persona, ele não é uma empresa para que as pessoas acham que vão lá e dominam o Estado e fazem aí a fatia, repartem a fatia que acham que cabe a cada um. Então, nesse contexto, o Elon, ele se aproxima do Trump, dá um valor para a campanha do Trump, eles ficam estreitando o relacionamento, que desde 2017 eles não estavam mais próximos. Elon diz que não queria cargo no governo do Trump, que estava apoiando por apoiar. Todavia, quando Trump se elege, Elon se torna aí o número 2, basicamente, do governo Trump. Ele vai cuidar do gabinete de eficiência governamental, né, o DOGE. Quando ele entra no DOGE, ele entra com a função de economizar quase 2 trilhões, segundo Elon Musk, porque é aquela coisa.
eles começam a falar valores. Não, vai economizar 2 trilhões, porque eles acreditam e confiam muito na ignorância, na falta de interesse do povo, porque eles sabem que a maioria das pessoas não vão lá buscar para se informar, isso não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, o político vai lá e fala assim, eu nunca peguei verba do gabinete para colocar combustível, por exemplo. A galera vai, acredita e passa para frente, não usa a lei de acesso à informação, a lei, para confirmar se o que o político está dizendo, se é verdade. Então, muitas das vezes, políticos, partidos utilizam os seus militantes, o povo, né, para difundir fake news, para propagar narrativa que lhes beneficiam. Então, Elon, acreditando que 2 trilhões mesmo que o Doge vai economizar, ele pega e fala que vai, né, desengessar o Estado, que ele é contra o Estado Leviatã, e se mantém no governo Trump nessa de querer enxutar o Estado. Mas, quando a gente analisa a política, a gente sabe que empresário, quando ele entra na política, principalmente quando ele dá as caras na política, o interesse dele é empresarial e que não é razoável, não é aceitável que um empresário ele tenha contratos com o governo federal e da mesma forma e concomitante a isso, ao mesmo tempo, né, ele tenha também cargos no governo, não faz muito sentido. Então, Elon vai para o Departamento de Eficiência Governamental, ele leva pessoas do Vale do Silício, de gente da X, né, da Tesla, para trabalhar nesse departamento. Então, ele meio que aparelha esse departamento, levando gente que antes estava aí na iniciativa privada, nas empresas dele, para que ele coloque no governo algo que com certeza não é ético, não é razoável, mas é assim que ele faz. Donald Trump dá carta branca para Elon fazer o que quiser. A gente viu, eu inclusive em fevereiro, se não me falha a minha boa memória, graças a Deus, mas se não me falha, foi em fevereiro, eu vim aqui falar para vocês que o filho de Elon Musk, de 4 anos, mandou o Trump calar a boca lá no Salão Oval. Ó, se você quiser clicar, o vídeo tá aqui. Mandou o Trump calar a boca, falou que o Trump nem era presidente. Então, a gente viu desde essa época de que Elon Musk estava tendo aí um trânsito não muito adequado, digamos assim, para a questão governamental. E a gente viu Elon no Salão Oval como se ele estivesse no quintal da sua casa, no playground da sua casa. E a gente viu aí o Elon, muito embora conhecido como um bilionário, mas a gente viu um homem que age como se tivesse idade mental de 15 anos, emocional então de 10, enfim. Então a gente começou a ver que o Elon Musk estava cada vez mais tendo os seus tentáculos no governo, algo que não é muito razoável por conta dos negócios que ele tem com o governo. Parecia aí que o Elon no governo era meio que uma pólice de seguro, digamos assim, das suas próprias empresas. A gente viu a própria Tesla e o SpaceX fazendo vários contratos com o governo Trump, tendo vários subsídios, e a gente começou a ver indicações que o Trump fazia do que o próprio Elon dizia para o Trump. Então, esse relacionamento nunca foi saudável para os Estados Unidos, e eu creio que para os dois também não, porque parecia que era tipo um toma lá da cá. O Elon investiu
na campanha do Trump, mas a gente viu, Trump venceu tanto Tesla, quanto a própria rede social do Trump, o True, e quanto o X, dispararam em ações. Elon, um dia após a vitória de Trump, ganhou 40 bilhões de dólares. Então a gente vê que é um relacionamento pautado no ego, na troca. Quando foi conveniente, Trump foi lá fazer propaganda da Tesla vermelha que ele tem, que hoje ele quer inclusive devolver. Enfim, é um relacionamento que foi inadequado desde o início, a forma como foi. Eram dois chefes para uma única função que não faria sentido. E a gente viu agora, depois que Elon sai do governo, que começou essa radioatividade, toxicidade horrível, baraco, algo que a gente não espera em homens públicos, ainda mais poderosos. A gente espera que tenham, no mínimo, um tipo de razoabilidade nas exposições, inclusive, que um fez do outro. Enfim, não foi muito legal, mas, por outro lado, mostrou exatamente aquilo que os dois são: pueris, dois autoritários, duas pessoas que agem no ímpeto, aí coloca uma coisa aqui, aí amanhã apaga, enfim, mas os prints são eternos e mostra que principalmente a população, o povo precisa não ter memória curta. A gente precisa avaliar o background, a história, enfim, das pessoas que se propõem a estar na política. É claro que nós somos seres humanos, propensos a falhas, a erros, mas há uma diferença entre a pessoa pregar uma coisa e viver outra. Há uma grande diferença. Então, há diferença quando a gente vê o Elon e o Trump nesse relacionamento que desde 2017 é de aproximação e afastamento, mas que em 2017 se deu sem essa radioatividade e nesse segundo mandato tem mais radioatividade, porque agora, nesse segundo mandato do Trump, o Elon está mais adentrado no governo Trump. Ele era praticamente um homem forte do governo Trump, aquele que dava as cartas no governo Trump. E parecia que estava tudo bem até abril, quando o Elon, ele chama aí o conselheiro econômico do Trump de imbecil. A gente viu que quando o Peter Navarro, que é um homem forte do entorno econômico do Trump, inclusive, a gente tem posto na mídia americana que é dele a ideia desse tarifaço. Então, a gente vê que depois que o Elon chama o Navarro de imbecil, as coisas começaram a desandar, ainda que sutilmente, mas ficou aí claro que haveria ou estava havendo um atrito entre o Elon e o Trump. Eu vou pedir para o Dom botar na tela e eu vou ler o tweet em que o Peter Navarro fez e que o Elon respondeu chamando-o de imbecil e também de mentiroso e zoou o Navarro. Eu vou explicar para vocês por que ele zoou o Navarro. Todos nós entendemos na Casa Branca e o povo americano entende que Elon é um fabricante de carros, mas ele não é um fabricante de carros. Ele é um montador de carros. Em muitos casos, se você for à fábrica dele no Texas, uma boa parte dos motores que ele obtém, que no caso dos veículos elétricos são baterias, vem do Japão e da China. A eletrônica vem de Taiwan. O que queremos, e a diferença está em nosso pensamento e no de Elon sobre isso, é que queremos pneus feitos em Arcon, queremos as transmissões feitas em Indianápolis, locais lá dos Estados Unidos.
Queremos motores feitos em Flint e em Saginaw. Queremos os carros fabricados aqui. Enfim, aí ele falou isso. O Elon respondeu. Elon responde, Navarro is truly a moron. Que significa basicamente, Navarro é um verdadeiro imbecil, um verdadeiro idiota. What he says here, o que ele disse aqui, is demonstrably false. É falso, tá demonstrado que é falso. Quando ele faz isso, ele faz publicamente xingando o Navarro. E ele não para por aí. O Elon continua. Vou achar aqui para vocês. Que ele zoa o Navarro. Aí ele diz que Navarro é completamente idiota e que o que o Navarro falou não é verdade e que o Navarro deveria perguntar essas questões, essa informação ao especialista que inventou o Ron Vara. Ele afinetou. Para quem não sabe, o Ron Vara é um anagrama que o Peter Navarro inventou. Só que a gente descobriu muito depois que ele inventou. Porque o Peter Navarro, ele tentou ser político, ele tentou ser mayor, prefeito em San Diego. Enfim, é um cara que escreveu alguns livros na questão na área econômica. E aí, ele escreveu um livro, Dead of China, que tipo a morte da China, que ele fala, enfim, da perversidade econômica da China, e ele coloca em algum momento dos seus livros um personagem de nome Ron Vara, e ele diz que esse personagem ele é um especialista na área econômica, só que como o livro não é de ficção e ele colocou um especialista que tecnicamente é ficção, pegou mal pro Peter Navarro, porque ele pegou e botou um anagrama. Navarro, ele botou Ron Vara. Navarro, Ron Vara. Então, o Navarro, ele virou o Ron Vara especialista. Ainda assim, o Trump não demitiu o Ron Vara, né? O Navarro, desde 2017, continuaram... O Navarro continuou sendo aí o homem que dá as cartas a nível econômico. Quando Elon faz essa afronta pública, digamos assim, ao Navarro, parece que estremece muita coisa e faz com que o próprio Trump tome um lado, digamos assim, até porque eu também não acho que é adequado que um cara que até então está aí num departamento que é do governo federal e vem ao público chamar um conselheiro, ainda que esse conselheiro seja imbecil, não faz sentido que ele o faça de maneira pública. Acho que não há decoro nisso, não há ética nisso, e não é um homem de 20 anos, então precisa ter noção, precisa ter sabedoria, precisa buscar aí equilíbrio, né, temperança no seu modo de agir. Não acho que foi adequado ele chamar o Navarro publicamente de imbecil só porque ele discorda de algo que Navarro falou. Poderia discordar de uma outra forma e não chamá-lo de imbecil, porque aí é um insulto. Assim, Elon fica algum tempo ainda no cargo, né, aí no Doge, até que se ventila que ele vai sair do governo. A princípio parecia ser amigável, na verdade, melhor dizendo, eles tentavam fazer com que parecesse amigável, mas dava para ver que estava algo aí
é por trás, nas sombras, porque a gente viu Elon começando a fazer críticas públicas, o irmão do Elon fazendo críticas públicas ao Trump e ao governo Trump, até que Elon fazia críticas sutis, né? Mas, digamos assim, sem muito peso direcionado ao Trump, até que, ao falar com o chanceler da Alemanha, o Friedrich, no Salão Oval, o Trump, ele pega e fala para o Friedrich, entre outras coisas, que Elon saiu do governo, que ele não gostou, porque Elon sabia da proposta que ele mandou para a Câmara dos Deputados, que agora está indo para o Senado, que é o projeto da discórdia, o BBB, o BBB, porque o Trump chamou de Big Beautiful Bill, o grande, lindo, né, o belo projeto. Que o Elon retrucou, falou, não é grande e belo não, é grande e feio o projeto. Assim, Trump falou, não, ele sabia, como que agora ele está criticando esse projeto, não faz sentido que ele esteja criticando, eu não gostei, enfim. O Elon vai lá no X e fala, não, que Trump não falou para ele, que ele não sabia, e, enfim, que esse projeto vai onerar os Estados Unidos, uma vez que vai aumentar a dívida pública que já está em 36 trilhões, em pelo menos mais 3 trilhões de dólares. Isso não porque o Elon também fez essa conta, um comitê econômico apartidário falou isso, falou, ó, esse projeto a passar vai sim aumentar muito trilhões de dólares na questão da dívida pública. Mas a questão do Elon não é o aumento da dívida pública, é por óbvio por conta dos subsídios que a Tesla poderia perder por conta da questão aí dos subsídios às empresas nessa área, né, que criam os carros elétricos. Assim, quando o Elon fala isso, fala, não, Trump não me falou isso, eu não sabia, Trump retruca e coloca, tipo assim, não, que o Elon sabia e que da forma que Elon tá agindo, Trump, não tá gostando. E aí, Trump, como ele não aguenta, ele ameaça Elon, ele diz, ó, agora os Estados Unidos podem economizar bilhões de dólares de uma maneira easy, fácil, é só pegar, tirar os subsídios, os contratos que tem com a empresa do Elon, meio para encurralar Elon e falar, olha, você pode perder aí, né? Então meio que fica quieto, fica na sua. Elon dobra a aposta. Ele diz que Trump é ingrato, né? Que se não fosse por ele, Trump não ia ganhar a eleição. Claro, jogando na cara que ele que investiu dinheiro na campanha do Donald Trump. E claro, ele também não fica quieto. Ele diz que ele também vai retirar né, bloquear a Dragon, que é basicamente um foguete que leva insumo, que transporta astronautas, né, para como é que fala, meu Deus? Estação espacial, que transporta para a Estação Espacial Internacional. E aí ele deixa bem claro, tipo assim, olha, o que a gente vai fazer? O que eu, Elon, vou fazer? Eu vou pegar e bloquear a Dragon. Eu não vou permitir. Lembrando que só a SpaceX que pode produzir, né, a Dragon e a Falcon 9. E além disso, esses dois foguetes que só a SpaceX pode fazer, que amarrou aí a Tesla ao governo dos Estados Unidos, a gente vê que a NASA também fez aí compromissos com a Tesla com relação a pegar
foguetes, né, da SpaceX, para poder fazer viagens para estação espacial, além de também ir a Marte. Então a gente vê que o Elon, ele, além de conseguir esses acordos com o governo, ele também, por óbvio, conseguiu informações estratégicas do governo do Trump. Por óbvio, ainda ele não usou, mas talvez ele use em algum momento específico. Trump, encurralado, ficou um pouco mais quieto, mas Elon dobrou a aposta, disse que Trump estava escondendo o ficheiro junto com Epstein, que é aquele pedófilo, enfim, que nem está mais aqui nessa dimensão, mas que esteve envolvido aí com vários escândalos, né, com menores de idade. E como Trump, ele fez na campanha uma promessa de que ele ia tornar público esses ficheiros do Epstein e, obviamente, ele fez, não cumpriu, digamos assim, o que prometeu na campanha, divulgou aquilo que ele queria da forma que ele queria. Elon traz um vídeo à tona, que é esse vídeo aqui que vocês vão ver aí na tela, e meio que acusa Trump, falou: você sempre foi amigo desse pedófilo, você ia na ilha aí, né, a ilha inadequada, e você esteve envolvido com ele. Então, o que você tá querendo esconder, meio que eu tenho como, eu vou expor isso, né, só início. Claro, isso reverbera muito, que associa Trump à pedofilia. Trump vai e pega e fala: o carro também ele vai devolver a Tesla, meio que como quem, sabe, faz briguinha, birra de ego, de criancinha. Aí, dois homens que falavam de fazer a América grande novamente estão aí brigando, engalfinhando, como se a América não importasse. É claro, Tesla, Elon perde mais, porque aí as ações despencam, ele sabe disso. Acabou apagando o vídeo lá do Trump com Epstein, mas os prints são eternos. E Trump disse que não quer conversar com Elon, ele não quer intimidade com Elon, ele quer ficar na dele e ficar bem longe do Elon no momento. Eu repito, eu acho que a equipe, o time dos dois vai tentar fazer os dois conversarem, porque senão vão implodir os Estados Unidos, e com certeza o Elon sabe muitos segredos nesses poucos dias que ele ficou lá, 128 dias, né? Nem cumpriu os 130 dias, que é basicamente do funcionalismo público, mas ainda assim a gente tem que fazer análise técnica para entender o seguinte: ainda que Trump ameace Elon, ainda que Elon tenha muito mais a perder, Elon fez uma apólice de seguro entrando no governo Trump, conhecendo os segredos de Estado, e como de alguma forma, os dois se retroalimentam, digamos assim, não vai ser fácil os dois se desvincularem um do outro, não vai ser fácil. Vocês viram, eu falei no início, que pessoas do gabinete, ou se não da Tesla, foram fazer parte do gabinete do DOGE, que é o Departamento Governamental de Eficiência, que Elon fazia parte. Inclusive, uma das pessoas desse gabinete saiu, agora que Elon saiu, voltou para a Tesla, inclusive ela é esposa do vice-chefe de gabinete do Trump. Então, para vocês verem, o vice-chefe do gabinete do Trump, a esposa dele era da Tesla, foi para Doge, era porta-voz do Doge, agora sai, volta para Tesla, mas tem muita gente que ainda está no entorno do Trump ou no próprio Doge, que tem muito trânsito com Elon, porque Elon é um homem influente, muito influente. O próprio David
que o Trump fala que é seu consultor de IA, seu consultor de criptomoedas, é um cara que é amigo íntimo do Elon. Ele e o Elon trabalharam juntos no PayPal, ele e Elon trocam muito, então o Elon continua de alguma forma tendo acesso às informações do Estado, do governo americano. Elon é muito intempestivo, é muito impulsivo, então a gente pode esperar que ele possa trazer informações, claro, de muita importância para o público, principalmente para os americanos. Às vezes, eu sempre falo, às vezes é importante expor canalhas e a canalice, porque isso traz à tona aquilo que precisa ser trazido à tona, que precisa ser colocado às claras. Só que a gente tem que também lembrar que ainda que o Elon é impulsivo, nós estamos falando do cara mais rico do mundo brigando com o cara mais poderoso do mundo. Então os dois têm a perder. É a briga do dinheiro com o poder, mas em alguma medida o dinheiro também ele proporciona o poder. Então é meio que complicado nessa busca de força quem vai ganhar. A gente precisa entender que também o Trump, ele não é um santo, ele é um canalha, ele é um cara que age muito na agressividade, na impulsividade também, porque agora ele diz que se Elon por acaso financiar os democratas, porque o Elon ameaçou que se por acaso o projeto for para o Senado, por acaso for não, que o projeto vai para o Senado, o Elon falou, o projeto for para o Senado e os republicanos pegarem e votarem a favor, os senadores republicanos, né, que ele, Elon, vai cuidar pessoalmente para investir financeiramente nos democratas que vão concorrer contra esses senadores republicanos, fazendo ameaça financeira no sentido, olha, se você votar a favor, eu vou fazer você perder a próxima eleição porque eu vou financiar um democrata. Para vocês verem que nunca foi sobre a América, nunca foi sobre fazer a América Great Again. E por outro lado, o Trump falou, se Elon fazer isso, Trump ele vai retraliar com força. Lembrando que Trump não tem poder discricionário para ele desvincular qualquer contrato com o Elon, não vai ser na canetada, envolve muita coisa, vai judicializar, não acho que é algo que vai ser bom nem para o próprio governo americano, não vai ser só porque o Trump quer, vamos encerrar esse contrato, distrato com empresas do tamanho da Tesla, do SpaceX, ou da própria Starlink, que também tem aí o contrato com o governo federal. Não é contrato simples, não é contrato de que unilateralmente não vamos poder rasgar, não é assim que funciona. Trump também é outro bravateiro e ele não gostou. Mas por outro lado, quando em fevereiro, mais ou menos, quando o Trump mandou para o Senado o nome que ele ia indicar, né, para a questão das vagas para ajustar no governo, o Musk fez a mesma coisa. Ele ameaçou os republicanos que não queriam votar no Peter, que era ex-apresentador, que estava sendo indicado para o Departamento de Segurança. Falou, olha, se vocês não votarem nele, eu não vou financiar vocês na próxima campanha e eu vou financiar adversário de vocês. Porque tinha alguns senadores republicanos que não queriam o Peter, falar, ele no Pentágono não vai dar certo, não, ele não tem preparo nem habilidades.
o Elon fez essa ameaça com a anuência do Trump, foi conveniente, aquela coisa, tudo que a gente faz e concorda e aceita uma hora também volta pra gente. Então agora o Elon tá fazendo a mesma coisa, né, o mesmo modus operandi, porque é assim que o Elon sempre agiu, na ameaça, no dinheiro, tipo, ó, quer, não quer, senão as regras são minhas. Então agora o Trump se vê encurralado nessa teia, nessa questão com o Elon Musk, porque ele, Trump, que permitiu que o Elon entrasse e adentrasse no governo, né, empurrando a porta, não precisava fazer esse tipo de concessão para um empresário bilionário que sempre foi conhecido por sua inconsistência e inconstância. Então, o Trump pagou para ver e agora é o preço daquilo que ele permitiu. O Musk tem muito dinheiro e acha que pode fazer o que quer e agora tem aí provavelmente alguns segredos do Estado que ele, claro, ele não pode sair falando a troco e à direita, até porque o Musk é o homem mais rico do mundo, mas ele tem acionistas, então ele também não está rasgando dinheiro, ele não vai fazer qualquer coisa que possa prejudicar seus acionistas, mas de alguma forma tudo que ele tem feito, agido de rompante, prejudica sim os seus acionistas. Ele, Musk, inclusive ameaçou criar aí um novo partido político, lembrando que ele, depois que o Trump venceu, ele ficou com intenções eleitoreiras, mesmo a gente sabendo que nos Estados Unidos a lei é igual aqui no Brasil nesse sentido, americano naturalizado não pode ser presidente da República, só americano nato. Então, Elon tecnicamente não poderia ser presidente da República porque a lei o proíbe, só americano nato que pode ser presidente da República, mas ainda assim ele diz que quer criar um partido político para sair desse bipartidarismo entre democratas e republicanos que vai aí desde praticamente 856, revidando no Executivo e revidando também aí no Congresso Nacional. Então, é por isso que a gente tem que se importar com política, é por isso que a gente tem que ter nosso discernimento sem ser patrulhado, nem pautado, mas com coisas factíveis, entender o passado. Ninguém vive no passado, mas é importante a gente saber do passado, como foi, para a gente se posicionar no presente. Não adianta essa ideia de que o cara é bilionário, é bom ele estar envolvido na política, ou porque o Trump, ele chamou Elon Musk, então o Elon Musk é um cara bacana para poder estar no governo. O Trump chamou o Elon de um gênio, agora ele está chamando de louco, quase falando aí que o Elon é um alucinado e um drogado. Então a gente vê que tudo é por ego, nunca foi pela América. O Trump, ele teve que pagar, digamos assim, juros por conta do apoio que Elon deu a ele e alguns políticos republicanos. Ele abriu a porteira do governo dos Estados Unidos, colocou um cara super instável, que tem muito poderio econômico e também muita influência, porque foi a influência do Musk que levou o Bezos e o próprio Zuckerberg a apoiarem a eleição do Trump. E a gente não pode esquecer que o Elon, ele tem aí ações e interferência em várias empresas de IA, e ele tem também a X, que de alguma forma ele propaga ali suas ideias e tendo súditos. Ele tem muitos súditos, ele tem pessoas que lhe admiram. E, querendo ou não, o algoritmo consegue fazer manipulação de massa, manipulação de informação. O próprio Elon, sabendo disso, ele difundiu lá no X um vídeo falso, fake, canalha, onde ele
colocou Kamala à época xingando o Biden, algo que era mentiroso, que era cretino, mas ele colocou porque ele sabia que o algoritmo ia mandar para as pessoas que à época estivessem com dúvidas em quem votar. Então ele foi lá e fez e teve sucesso naquela canalice que fez. Então ele tem um aparato que ele pode utilizar. Quem não sabe, talvez um dia eu faça um vídeo sobre. O Cambridge Analytics nos mostrou isso. O Cambridge Analytics foi uma situação que nos mostrou como que as Big Techs, eles podem interferir na política através dos algoritmos. Então, nós temos aí, historicamente, como que isso funciona. E o Elon Musk pode sim interferir ou prejudicar o Trump através do X, através da dinâmica que os algoritmos podem fazer para entregar conteúdo e narrativa da forma que for treinada. Então, nós estamos vendo aí briga de gigantes, mas aquela coisa, gigante mais humanos, frágeis, limitados, e no fundo quem perde são os americanos, são os funcionários da empresa do Elon, em casos das empresas serem realmente prejudicadas, e quem perde são os americanos como um todo. Agora, é claro, eles provavelmente vão fazer as pazes, não vão continuar nesse show de horror radioativo que eles estão fazendo, até porque provavelmente se eles continuarem, um implodirá o outro e Trump possa até sofrer impeachment, algo que o próprio Musk colocou aí nas entrelinhas. Quem sabe o Vance assume. Então a gente vê aí 2 homens adultos que têm cargos seniors, né, e deveriam agir com mais probidade, com mais sabedoria, discernir de maneira adequada, agindo como 2 crianças, como 2 adolescentes, brigando por ego. Mas é isso. Vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Arriba!